E se o maior avanço da humanidade for, na verdade, o nosso maior erro? E se eu te dissesse que quase tudo que você usa hoje nasceu para matar alguém? Você já se perguntou por que quase toda a criatividade humana nasce de um propósito sombrio? O extermínio e o domínio de iguais, sob o pretexto da paz. É contraditório. Tecnologias criadas para o bem comum foram, quase sempre, deturpadas para a destruição. O que se passa por trás disso é uma incógnita enraizada em nossa biologia. Enquanto mentes brilhantes buscam respostas, eu convido você para uma jornada. Vamos entender como nosso lado mais genial é, também, o nosso lado mais sombrio. Talvez o problema nunca tenha sido a tecnologia, mas quem a criou. Tudo ao seu redor pode ter nascido de um campo de batalha, inclusive isso aqui. O ser humano possui uma característica única e, por vezes, aterrorizante. A nossa maior capacidade de inovação floresce justamente quando estamos tentando encontrar formas mais eficientes de apagar uns aos outros da existência. Olhe ao seu redor agora mesmo. O smartphone no seu bolso, o sistema que guia o seu GPS, a internet que te conecta ao mundo e até a medicina avançada que salva sua vida hoje. Quase nada disso nasceu de um desejo genuíno de conforto, lazer ou filantropia pura. A verdade é profundamente desconfortável, mas historicamente irrefutável. A grande maioria das maiores criações da nossa espécie foi batizada no sangue e no calor dos campos de batalha. Nós somos a única espécie no universo conhecido que utiliza o ápice da sua inteligência coletiva para aperfeiçoar as ferramentas da sua própria extinção. No fim, nossa inteligência pode ser tanto nossa salvação, quanto nossa sentença. O progresso que você admira pode ter sido construído por puro medo. E o mais irônico dessa trajetória é exatamente nessa busca frenética e paranoica pela arma definitiva, pelo golpe final, que acabamos tropeçando nas ferramentas que definem a civilização moderna. Das muralhas da China antiga, construídas para barrar hordas invasoras, aos servidores de inteligência artificial de última geração, desenvolvidos inicialmente para prever ataques cibernéticos. A linha que separa o progresso da aniquilação total é muito mais fina do que gostaríamos de admitir em nossos livros de escola. Prepare-se para uma jornada pela história das ideias. Hoje, vamos mergulhar na árvore genealógica sombria das nossas invenções e descobrir que o motor da história não foi apenas a curiosidade, mas a necessidade brutal da sobrevivência através da guerra. A linha entre evolução e destruição nunca foi tão fina. A busca pela vida eterna acabou criando a morte em massa. Nossa jornada começa no século IX, na China imperial da dinastia Tang. Imagine um grupo de alquimistas taoístas, isolados em laboratórios rudimentares, cercados por pergaminhos e vapores tóxicos. Eles não buscavam armas de cerco, eles buscavam o oposto absoluto, a imortalidade. Eles procuravam o elixir da vida, uma substância mística que pudesse livrar o homem da decadência do corpo. Ao misturarem salitre, enxofre e carvão, eles criaram algo que mudaria o destino do planeta. Mas não era a vida eterna que borbulhava naqueles caldeirões, era pólvora negra. O que era para ser o segredo da eternidade tornou-se combustível para o fim de impérios. E foi assim que, tentando vencer a morte, o homem aprendeu a distribuí-la. O que começou como magia, virou poder absoluto. A ironia aqui é poética e cruel. A substância idealizada para prolongar a vida tornou-se a ferramenta mais eficiente já inventada para ceifá-la em escala industrial. No início, os chineses a utilizavam de forma lúdica, para espantar espíritos malignos com fogos de artifício. Mas o instinto humano de dominação não demorou a agir. O brilho festivo logo se transformou no clarão cegante das primeiras lanças de fogo, e logo depois, em canhões de bronze que reduziam muralhas a pó. A pólvora viajou pela Rota da Seda, atravessou o Oriente Médio e chegou à Europa, onde redesenhou completamente o mapa do poder mundial, dando fim à Era dos Cavaleiros e iniciando a Era da Destruição à Distância. E ali, pela primeira vez, a humanidade descobriu o verdadeiro peso do seu próprio poder. Quando até um camponês pode matar um rei, o mundo muda para sempre. A pólvora não mudou apenas as batalhas, ela mudou a estrutura da sociedade. Antes, a guerra era o domínio de uma elite treinada. Com as armas de fogo, o custo de matar tornou-se absurdamente baixo. Um camponês com uma tarde de treinamento poderia derrubar um nobre que passou a vida treinando esgrima. Essa necessidade de produzir armas cada vez mais precisas impulsionou a metalurgia e a química. No caos da destruição, nasciam as bases da ciência de materiais que sustenta as pontes e os prédios onde vivemos hoje. A engenharia moderna é filha direta da tentativa de fazer canhões que não explodissem nas mãos dos soldados. No caos da destruição, nasciam as bases da ciência que sustenta o mundo de hoje. O homem que alimentou bilhões também ensinou o mundo a sufocar. Avancemos para o século XX. Encontramos Fritz Haber, um químico brilhante com um legado dividido entre o céu e o inferno. Haber descobriu como fixar o nitrogênio do ar para criar fertilizantes. Sem ele, metade da população mundial atual não teria o que comer.
a agricultura moderna simplesmente não existiria. Mas Aber também foi o pai da guerra química. Ele usou seu gênio para criar o gás cloro e outros agentes nervosos usados nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Ele acreditava que, ao tornar a guerra mais terrível, ela terminaria mais rápido. Ele estava tragicamente errado. E foi nesse paradoxo que surgiu um dos nomes mais controversos da história. A mesma mente que salva é a mesma que condena. A dualidade de Aber é o espelho da nossa espécie. Enquanto seus fertilizantes evitavam fomes em massa, seus gases sufocavam soldados em agonia. O que poucos sabem é que o pesticida que ele desenvolveu para proteger as colheitas, o Zyklon A, foi a base para o Zyklon B, usado décadas depois no Holocausto. Aber morreu sem ver a extensão total do horror que suas descobertas facilitaram, mas seu nome ficou gravado como lembrete definitivo de que a ciência não possui moral. Ela é apenas um martelo que pode construir uma casa ou esmagar um crânio. A linha entre salvar vidas e tirá-las nunca esteve tão borrada. A guerra não só destruiu o mundo, ela construiu o mundo moderno. Pense no motor de combustão interna. Ele foi aperfeiçoado para mover tanques e aviões de caça através de continentes. O motor que te leva ao trabalho é o bisneto dos motores que bombardearam cidades. A logística, a produção em massa, o plástico, o nylon, tudo isso foi escalonado para suprir exércitos. Até os antibióticos tiveram seu desenvolvimento acelerado pelo medo de perder divisões inteiras para infecções em campo. O conforto da vida moderna é, em grande parte, o subproduto de uma logística de morte que precisava de eficiência máxima. Do caos dos combates, nasceu o conforto que hoje chamamos de normal. Foi aqui que a humanidade cruzou um limite, sem saber se poderia voltar. Chegamos ao Projeto Manhattan, o ápice do esforço científico humano concentrado em um único objetivo: liberar a energia que mantém as estrelas acesas para incinerar cidades. No deserto de Los Alamos, as mentes mais brilhantes da Terra trabalharam contra o relógio, movidas pelo medo de que o inimigo chegasse lá primeiro. Eles não estavam agindo como deuses, mas como homens desesperados. Quando o Gadget detonou em Trinity, a luz era mais brilhante que 1000 sóis. Naquele instante, não criamos apenas uma arma, criamos o fim possível de tudo. Quando o homem liberou o poder das estrelas, o mundo nunca mais foi o mesmo. Robert Oppenheimer, ao ver a nuvem de cogumelo, citou Bhagavad Gita: agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Mas, novamente, o paradoxo surgiu. Daquela tecnologia terrível, nasceu a medicina nuclear. O mesmo conhecimento que criou a bomba atômica hoje é usado para mapear tumores e tratar o câncer através da radioterapia. As usinas nucleares, apesar de seus riscos, fornecem energia limpa para milhões de lares, afastando-nos da dependência do carvão que sufoca o planeta. Da maior destruição já criada, nasceu uma das maiores ferramentas de cura. Olhar para o átomo nos ensinou duas coisas: destruir e salvar. Aprendemos a olhar dentro da matéria. Esse domínio sobre o invisível permitiu o desenvolvimento de transistores e semicondutores. Sem a pesquisa física teórica impulsionada pela corrida armamentista, a computação como a conhecemos estaria décadas atrasada. Estamos em uma era onde a mesma partícula que pode gerar um pulso eletromagnético capaz de fritar uma nação é a que permite que você faça um exame de ressonância magnética para salvar seu filho. A mesma ciência que feriu o mundo, hoje tenta curá-lo. A internet que você usa agora foi criada para sobreviver ao fim do mundo. Enquanto olhávamos para as estrelas e temíamos mísseis balísticos, a ARPANET era desenhada. Era uma rede de comunicação descentralizada, feita para que o governo dos Estados Unidos pudesse se comunicar mesmo após um ataque nuclear em larga escala. Se uma parte da rede caísse, os dados encontrariam outro caminho. Essa arquitetura de sobrevivência é o que hoje chamamos de internet. O GPS, um sistema militar para guiar mísseis com precisão cirúrgica, hoje essencial para você pedir comida ou não se perder na sua própria cidade. Vivemos conectados, por uma tecnologia nascida do medo da aniquilação. Agora, criamos algo que pode decidir quem vive e quem morre. A fronteira final é a inteligência artificial. Novamente, os maiores investimentos vêm de agências de defesa, drones autônomos, sistemas de vigilância global e algoritmos de guerra cibernética. Estamos treinando máquinas para pensar mais rápido que nós no campo de batalha. Mas, como no passado, essa tecnologia está vazando para o civil. IAs que diagnosticam doenças antes de médicos ou que resolvem problemas logísticos que podem acabar com a fome. A pergunta é: quem treinará a moral dessas máquinas? E talvez, pela primeira vez, não sejamos mais nós no controle. A mesma inteligência que pode nos destruir, pode nos salvar. Esta tecnologia não é inerentemente má, assim como a pólvora não era. Ela é um reflexo das nossas intenções.
Se usarmos a inteligência artificial para otimizar o extermínio, ela será nossa sentença. Se a usarmos para resolver a crise climática ou a fusão nuclear, ela será nossa salvação. O padrão histórico se repete. Criamos o monstro e depois tentamos ensiná-lo a dançar. O destino não está escrito no código da máquina, mas no coração de quem a programa. Como sempre, o destino não está na ferramenta, mas na escolha. O maior problema da humanidade nunca foi a tecnologia. A moralidade está na mão de quem segura o cabo. Passamos milênios inovando através do ódio e da defesa. Mas será que somos capazes de criar algo grandioso apenas pelo amor ao próximo? Ou será que nossa biologia exige o perigo para que o gênio desperte? Se não quebrarmos esse ciclo de precisar do sangue para gerar o novo, podemos acabar criando uma tecnologia que não terá ninguém para salvar. Se não quebrarmos esse ciclo, ele pode ser o último da nossa história. Agora eu quero te fazer uma pergunta que pode mudar tudo. Se este vídeo te fez olhar para o seu celular ou para as luzes da sua cidade de uma forma diferente, talvez o objetivo tenha sido alcançado. Não podemos mudar o passado sangrento das nossas invenções, mas podemos decidir o que faremos com as próximas. O conhecimento é uma chama. Ela pode aquecer sua casa ou reduzir tudo a cinzas. Qual será o seu papel nessa jornada? O futuro ainda não está escrito, mas depende do que você acredita hoje.